Tem que ficar um pouquinho parado até as pessoas chegarem. Boa noite, pessoal. Quem tá chegando aí, esperar um pouquinho pra gente começar, tá bom? Pedro, se você puder, pra mim, dar uma lembrada no pastor Thiago, já que a gente já começou. Ah, o pastor Thiago já entrou, já. Esperar um pouquinho, pastor Thiago, já te chamo, tá bom? Boa noite, quem tá entrando. Chegou! Chama geral aí. Já já a gente começa. Tô enviando aqui essa live aqui já. Hoje vamos tratar a parte 2 da nossa conversa com o pastor Thiago sobre homossexuais na igreja. O que a igreja tem a dizer sobre eles. Hello, hello. Bom, então isso eu vou chamando o pastor Thiago aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem. Então, já vamos começar, né? Pra gente não perder muito tempo. O assunto ainda é longo. Assim o senhor fica tortinho, pastor. Acho que é melhor em pé É, mesmo. Que senão as melhor em pessoas pé, ficam então. assim pra você. Tá bom? O senhor quer orar pra gente começar? Claro, vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Nos abençoa nesse momento, nos ajuda a continuar refletindo sobre o que a Sua palavra nos ensina. E nos ajuda a viver tudo isso, Senhor, dentro do que o Senhor sempre planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só recapitulando, semana passada a gente falou um pouquinho sobre homossexuais na igreja, é, como acontece, como os homossexuais chegam a virar homossexuais. Né? O pastor ele deu vários versículos bíblicos, indicou alguns livros. Se você não assistiu e quer assistir na íntegra, esse vídeo está no nosso IGTV. Então corre lá pro nosso perfil depois que acabar essa live para você assistir a parte um, para você ficar ligado em tudo que a gente conversou. E aí hoje a gente estava conversando no WhatsApp durante a semana, a gente acha que seria legal agora a gente ir para um lado mais a esperança, que existe a esperança para esse povo, que eles também têm uma saída e eles podem vencer, né? O pastor pode explicar melhor assim que não é um ponto final, né? Se você é assim, se você está com problemas na parte sexual, você não vai morrer com esse problema. Existe uma saída, né, pastor? Acho que é bom começar com um texto bíblico, assim, para a gente contextualizar mesmo. O texto que eu meditei para esse dia, assim, para a nossa live de hoje, ele está em Mateus 8 e em Marcos capítulo 5 também, que é quando Jesus encontra o endemoniado gadareno. Ele encontra uma pessoa suja, toda nua, com correntes, num cemitério, comendo restos, uma pessoa assim totalmente degradada, destruída,
à margem, né, rejeitada pela comunidade, e Jesus encontra essa pessoa, ele expulsa os demônios dessa pessoa, e quando essa pessoa aparece totalmente liberta na comunidade, as pessoas ficam assustadas, né? E essa pessoa pede para ir com Jesus e Jesus fala: não, você tem que ficar na sua comunidade para testemunhar. E por que que eu estou trazendo esse versículo, esse capítulo, né, hoje? Às vezes, a gente está tão treinado a pensar só no negativo, só no, eu luto contra o mal, a parte ruim. E a gente esquece que existe toda uma construção boa do evangelho, quer dizer, tá, fui liberto, e agora? Ou, tá, o evangelho liberta, nossa, é difícil acreditar, né? É bom demais para ser verdade, né? Então a gente se assusta com o que o poder de Deus é capaz de fazer, e aí a gente fica assim, meio, né? Será? Nossa, será mesmo? E agora, né? E aí eu digo que a gente tem pouca experiência, infelizmente, na parte boa, vamos pensar assim, né? Tá, e Uhum. se der certo, né? E se a pessoa realmente deixar Deus agir e Deus reconstruir? E agora? E aí, né? Uhum. E aí eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Quer dizer, é tão difícil acreditar que dá certo, né? É tão difícil Exatamente. acreditar no poder de Deus. Uhum. E, pastor, quais seriam, assim, para a gente resumir e aí a gente vai destrinchando isso, quais seriam os passos para a pessoa sair, né? Quais são os passos que você numeraria aí? Então, num livro que eu já citei, da Débora Cunha, né, do Luz da Noite, ela trabalha bastante isso. E, assim, de forma geral, o primeiro aspecto é o perdão mesmo. Mas não reduzir o perdão a essa coisa do tipo, eu vou perdoar quem abusou sexualmente, ou perdoar, assim, alguém fez alguma coisa contra mim, eu vou perdoar. Ou perdoar Deus porque eu acho que ele devia ter feito alguma coisa, ou me perdoar por ter feito alguma coisa. Mas perdão no sentido de é a porta de ação de Deus para curar toda a mágoa, toda a raiva, todo o ódio, todo o trauma. E eu preciso confiar em Deus o suficiente para entregar tudo isso na mão dele. E isso é perdão. É quando eu desisto de fazer do meu jeito, de lidar com essas coisas do meu jeito. Então, acho que esse é o primeiro passo e eu acho que é o mais difícil, na minha opinião, né? Uhum. E se a pessoa dá esse passo, o resto não fica tão complicado. Mas depois desse passo, a gente tem que trabalhar coisas mais específicas. E aí, assim, cada caso é realmente um caso, né? Então, pessoas que você tem que vão querer vão precisar trabalhar essa questão da imagem mesmo, masculina. Tem pessoas que vão ter que curar essa questão da relação pai-filho, relação amizade. Tem pessoas que vão ter que curar a imagem até que tem da mulher. Ou mesmo, a mulher vai ter que curar a imagem doentia que ela fez do homem, porque por causa disso ela foi pro lesbianismo. Então, assim, aí você vai trabalhando coisas secundárias, assim, né? Uhum. Que são muito específicas de cada um dentro daquilo que a pessoa viveu, né? E aí eu acho que numa terceira etapa, que é o que que eu estava falando, né? Tá, deu certo, e agora, né? Então, assim, como viver uma vida cristã sadia, uma sexualidade sadia, depois de ter vivido tudo isso, né? Aí é o convívio, né? Aí é essa coisa do discipulado, aí tem toda uma outra questão também, né? Exatamente. A gente sabe que isso não é simplesmente uma receita de bolo que você vai seguir e vai funcionar. Deus trabalha de diversas formas em cada um de diferentes maneiras, né? Isso é até maravilhoso, saber que Deus é um Deus criativo que ele vai trabalhando especificamente em cada ser, né? Que precisa do seu auxílio. Mas é importante a gente saber esses passos para saber até onde começar, ou até onde aconselhar uma pessoa que está passando por isso, né? A gente falou muito semana passada sobre isso, de ter essa vontade de ouvir as pessoas que estão passando por um problema na sua sexualidade, na sua identidade, porque talvez seja o passo que ela precisa para querer ir para frente, né? Ela ser ouvida. Então depende muito da gente. E aí eu queria trazer algumas situações, né, para o senhor ir falando se existe uma saída e qual seria talvez a saída adequada. Por exemplo, um homem que se converteu
tem problemas com homossexualidade e não sente vontade de casar. Ele se converteu, ele consegue controlar os seus instintos sexuais, mas ele não sente vontade de casar. É tudo bem? Ou ele é obrigado a casar para provar que ele foi liberto realmente? Provar para quem, né? É claro que não, né? Assim, é que sabe qual é o problema? A gente vive num momento em que o sexo é hipervalorizado. Sim. Então, assim, sexo é tudo. Então, como que você vai falar que uma pessoa vai viver sem sexo? Como que você vai falar que uma pessoa não vai ter relação sexual? Como que você vai falar que a pessoa não vai expressar a sexualidade dela através da relação sexual? Nossa, é um crime, né? É quase você está matando alguém se falar isso hoje em dia. Por quê? Porque a gente hipervaloriza hoje o ato sexual, a gente endeusa mesmo, né? A gente erotiza tudo hoje. Uhum. Então, por isso que para algumas pessoas fica tão difícil achar que isso é uma possibilidade, né? Não, ela não quer. A pessoa simplesmente decidiu que ela vai viver a vida dela totalmente entregue para outras questões e ela vai lidar assim com as coisas, né? E você veja bem, muitas pessoas já optaram por esse tipo de vida, por esse estilo de vida de solteiro e celibatário, né? Sem nenhum envolvimento sexual, independente da questão da sexualidade, né? Independente da orientação sexual, só e simplesmente por querer se dedicar exclusivamente a alguma outra coisa. Há cientistas que fizeram isso, há missionários que fizeram isso. Então, assim, a pessoa encontra uma causa que para ela é tão elevada, tão digna, que ela decide abrir mão até mesmo da sexualidade, do seu envolvimento sexual, para se dedicar completamente àquilo. Então, por muito tempo, isso não foi um problema de falar, não foi um tabu, né? Mas hoje em dia, a gente fala disso como algo, é normal, é um ET fazer isso, né? Que é louco, vai deixar o sexo, né? Então, por causa disso mesmo, né? Do como a gente encara sexo hoje, né? É, e aí eu vou falando outras situações. Uma segunda situação é eu tenho um amigo que é gay, né? Que se declara gay. Como me comportar perante ele, né? Como ajudar de certa forma, sem parecer que eu tô querendo impor uma coisa nele, mas mostrar que ele tá desconfigurando algo que é tão bonito, né? Deus cria uma estrutura tão bela na sexualidade e ele tá desestruturando isso. Como eu posso influenciar ele dessa maneira? Então, se existe uma amizade, existe uma intimidade, um lugar onde a pessoa se sente confortável para falar até mesmo das coisas mais íntimas, né, mais profundas. Então, eu acredito que você consegue tocar nesse assunto sem ser agressivo ou desrespeitoso, demonstrando interesse, inclusive, né? Ó, e aí, né? Como é viver assim, né? Como é que você se sente lidando com isso na sua vida e tal? E você sondar isso e descobrir como a pessoa é, como ela se sente, o que que acontece, tal, tal, tal. Você vai entrando no mundo dela e vai dando a ela também possibilidade de se abrir mais, né? Agora, eu acho que tem que envolver muito respeito, realmente, né? A gente pode se colocar num dado momento de um jeito, entendi o que você vive, o que você pensa. E se, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Quando eu estou evangelizando, principalmente. Mas e se fosse assim, né? E se a possibilidade, se houvesse a possibilidade de, como Uhum. você acha que você se sentiria, né? E tal. Então, eu já joguei isso para muitas situações de homossexualidade, né? Aí, se você pudesse viver como uma pessoa heterossexual, como seria? Você gostaria? Porque sim, por que não, né? Conforme você vai conversando assim com as pessoas, você vai entendendo a cabeça delas, né? Sim. Agora é isso, sempre entendendo que só há transformação e mudança quando a pessoa quer, né? Quando ela decide se abrir para isso. Então, partir de uma conversa com um amigo, já na defesa de uma orientação sexual cristã, Uhum. para impor, né? É meio maluquice, né? Sim. A pergunta que eu vou fazer agora é um pouco redundante, mas é tão redundante que é preciso fazer. O que a liderança, principalmente liderança jovem, porque os jovens têm crescido muito mais esse meio não conservador, esse meio que está liberado qualquer coisa, como a liderança pode ajudar aos jovens não chegarem nesse ponto de começarem a destruir a sua sexualidade? Olha, hoje eu estava conversando, né, com um dos jovens da igreja sobre isso. É um privilégio você fazer parte de uma igreja
onde o diálogo sobre isso é transparente e é possível. Então, isso é o mais importante, né? Você criar um ambiente saudável de igreja, onde seja possível conversar, onde seja possível ser transparente, é fundamental, né? Porque aí a pessoa não vai viver a sexualidade sombria, né, obscura, onde ela é viciada em pornografia, viciada no sexo, vive uma identidade sexual toda fragmentada e ninguém sabe, porque fica, né, não pode falar, sei lá. Acho que é assim, mais importa mesmo, né? Criar um ambiente onde é possível discutir, onde é possível falar do assunto, até instigar o assunto, né? A discussão como a gente está fazendo aqui agora, né? Ou em eventos, como foi no Submerso, você trazer esses assuntos polêmicos para a discussão. Uhum. Oi, Tá voltando. Tá aí, pastor? eu tô aqui. Para mim é você que Eu está falando. Aí, voltou. Acho que voltou agora. Eu tô aqui. Para mim é você que tá. A internet está oscilando. Voltou pra você, pastor? Acho que voltou. Pra mim Sim, voltou. É que eu tô. Eu vejo do Pedro, né? Ele tá assistindo a gente e ele disse que não voltou ainda. certo. Ah, voltou. Ele disse que voltou. É, quem tiver perguntas, já que deu essa paradinha, quem tiver perguntas pode colocar na caixinha, tá bom? E aí a gente continua. Então, o pastor, eu acho que o senhor tinha terminado, concluído, porque parou no meio pra mim. O senhor tinha concluído seu raciocínio? Sim, sim. Tá bom. Então, é, ainda nessa parte da igreja, né? Como que a igreja influencia, por exemplo, essas bandeiras? Como ela influencia nessas bandeiras que são muitas vezes levantadas de forma errada, né? Como até alguém aqui, eu estava olhando as perguntas, até alguém que falou sobre o casamento homossexual. É, como que a igreja pode se comportar com essas bandeiras? Uma vez um pastor chamado Ricardo Gondim, ele se posicionou sobre isso e ele foi muito mal compreendido na época. Perguntaram para ele sobre o casamento homossexual e ele disse que a igreja não milita contra ninguém, né? Que a igreja não milita contra pessoas, mas que ela milita a favor das pessoas, pelo amor de Deus. E aí na época as pessoas falaram, ah, ele é liberal, ele é isso, ele é aquilo, né? Mas eu acho que ele tem total razão, né? A gente não está aqui para militar pela agenda evangélica, né? Não existe isso para nós, né? Nossa bandeira é Cristo, nós cremos numa pessoa viva que tem uma mensagem de amor, de transformação, de amor transformador, e que não permite esse negócio de defesa de bandeira. Então, assim, ah, vocês são o quê, né? Uma aluna me perguntou, né, no começo do ano. Mas e aí, você é o quê? Você é homofóbico? Você é LGBTB? Você defende o quê? Eu falei, então, querida, eu defendo que as pessoas têm liberdade de escolherem o que querem da vida, mas se quiserem Deus e a ajuda dele, estou aqui, né? Uhum, Então eu deixei bem simples para ela entender, né? E eu creio nisso mesmo. Eu creio que a igreja tem que estar à disposição de oferecer acolhimento, ajuda, orientação para todo aquele que quiser viver do jeito que Deus quer, uhum. né? E aí a pessoa fala, ah, mas o jeito que Deus quer, o jeito que a igreja quer. Não, gente, a Bíblia existe, cada um pode ler a Bíblia por conta própria, né? Um dos princípios de ser batista é esse, né? Você pode ir até a Bíblia você mesmo, interpretar pela luz do Espírito Santo, você mesmo, e não é o pastor, né, o missionário, ninguém vai dizer o que é. Tá ali, tá escrito. Então, você pode ir até a compreensão da verdade e entender, né? Exatamente. O senhor falou sobre orientar. Aí eu já jogo mais uma situação.
tô na igreja e um irmão chega para mim implorando por ajuda. Como ajudar esse irmão? Ou essa irmã, né? Então, como eu disse também da outra vez, né? Ouvir é fundamental, né? A gente tem que ouvir. Até porque, assim, eu já tive uma pessoa que me procurou desse jeito, assim, nossa, eu preciso muito de ajuda. Quando eu fui entender, a pessoa queria escapar das consequências do que ela havia feito, mas ela não queria mudar de vida, né? E aí foi uma longa conversa, um longo processo de anos para fazer a pessoa entender que quem mandava em tudo era Deus, não ela, né? Ela não era o centro, não tinha que ser do jeito que ela queria. Então, se ela fosse viver do jeito que ela queria, ia ter consequências, e ela não podia contornar isso, né? Então é bom ouvir muito, entender realmente o que, que a pessoa está querendo, né? Ela quer o quê? Ela quer usar Deus? Ela quer fazer Deus se dobrar à vontade dela? Ou ela realmente quer viver o padrão de Deus, o que Deus tem como proposta? E isso só ouvindo, né? Perguntar muito, entender bem assim, a cabeça da pessoa, né? Para ir andar com ela mesmo. Sim. Então, o primeiro passo é ouvir. E além de ouvir, também é procurar, né, pastor? A gente às vezes é tão leigo no assunto, por isso é muito importante lives como essas para a gente entender melhor como tratar desses assuntos, né? A gente vai abrir para as perguntas agora. Ficou algumas perguntas em abertas e eu, infelizmente, não elas, não consegui salvar porque a internet caiu e eu não consegui salvar essas perguntas. Então, se você lembra que você fez uma pergunta semana passada e não foi respondida, coloca aqui de novo que a gente vai responder, tá bom? Vamos lá. Até que ponto devemos insistir com o homossexual que ele volte para Cristo? Bom, até o ponto em que ele me dê abertura para isso, né? Se ele é uma pessoa próxima de mim, a gente tem convívio. E eu tenho a oportunidade de sempre estar mostrando de alguma forma para ele o amor de Cristo, o como é melhor viver com Cristo e tal, eu vou aproveitar as oportunidades, né? Como diz Timóteo, né? A tempo e fora de tempo, insistindo em pregar a palavra da verdade, né? Agora, é como eu também já disse antes, há sempre um limite, né? Que você tem que respeitar. A pessoa pode não querer, a pessoa pode não querer nem o evangelho mais, né? E eu sei que é dolorido, mas também existe essa hora de aceitar isso também. Eu não sou Deus, eu não tenho esse poder de mudar essa pessoa. Por mais que eu queira abrir a cabeça dela e mostrar que aquilo é a melhor coisa para a vida dela, eu não posso. E ela talvez tenha que passar pela experiência de sofrer lá fora para entender a necessidade que ela tem de Deus, né? E eu não posso interferir nisso, sabe? É uma coisa que eu aprendi também. Interferir no processo de disciplina de Deus é uma coisa muito ruim, porque quem sofre é a pessoa que está passando pela disciplina e quem se mete no meio dela também, né? Então, a gente também tem que ter muito discernimento para entender isso. Qual é o meu papel aqui? Será que meu papel já não foi? Né? Será que já não basta? Será que não é agora a hora de orar e confiar em Deus mesmo, né? No que Deus pode fazer pela pessoa? Exatamente. Algumas semanas atrás a gente fez até uma live do Senhor falando sobre evangelismo e uma coisa que o Senhor disse que me tocou muito é sobre orar antes de evangelizar, né? Que Deus te dê essa abertura para orar. E a gente diz evangelizar até as pessoas que estavam na igreja e de certa forma conheciam a verdade, porque será que de fato elas conheceram da forma certa a verdade, né? Será que de fato elas conheceram essa verdade que a gente quer, que a gente gostaria de passar para ela? Porque muitos passam pela igreja e muitos não conhecem, não experimentam essa verdade, né? Então, eu acho que é importante também, antes de tudo, de insistir em alguma coisa, orar, né? Para ver se é isso que Deus quer para nós. Se Ele quer que a gente seja esse intermédio entre a pessoa voltar ou ficar. Tá, próxima pergunta. Deixa eu ler aqui pertinho, porque não tá pegando tudo. Você que também existe uma interpretação equivocada sobre os cristãos por parte de alguns que levantam a bandeira LGBT? Acho, claro que tem. Só que, assim, ó, assim como é complexo ser cristão, é complexo entrar nesse mundo LGBT, né? Então vamos pensar assim. Toda generalização é falsa, certo? A gay é sempre assim. A gay é tudo tal. É sempre falso dizer isso, né? Ah, não, todos os homossexuais são fanáticos, são pervertidos, eles querem acabar com a família. Ah, não é verdade isso, certo? Tem pessoas que são homossexuais que vivem a vida delas com muito respeito por todos,
respeita, inclusive, a própria privacidade, não fica se expondo, não fica expondo a própria homossexualidade. Então, não dá para generalizar isso, né? Agora, que existem generalizações dos dois lados, claro que existe, né? O mundo LGBT generaliza os cristãos sempre, né? Ah, cristão né, é esse pessoal que não pensa, que é homofóbico, mas também existe do nosso lado, como eu acabei de falar, né? Ah, eles são todos pervertidos, endemoniados, que precisam de cura. Peraí, né? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, né? Não, primeiro que não tem utilidade essas generalizações, né? Porque na hora que eu for tratar com algum homossexual, ele é uma pessoa, ele tem uma história própria, ele não é uma bandeira. Ele não representa um grupo LGBT, né? Então eu estou tratando de alguém. Então eu preciso sempre pensar nisso, né? Qual é a validade de encarar alguém a partir do preconceito da bandeira, da sigla, né? Não tem utilidade, né? Exatamente. E eu tenho até uma pergunta para o senhor. É, uma pessoa ela pode ser, por exemplo, um travesti, mas ela não ter relações com outro homem, apenas gostar de se vestir como é um homem que gosta de se vestir como mulher. Isso pode? Qual é a sua opinião sobre isso? Ó, então, quando eu fiz o curso da Missão Sena, né, que é outro que eu recomendo também, muito interessante, eles explicam o seguinte: você tem questões de identidade, você tem questões de orientação sexual, você tem questões fisiológicas, né, você tem questões de aparência. Então, por exemplo, questões de identidade, você tem a questão mesmo da travesti, né? Uhum. Ela parece mulher, né? Ela tem aquela coisa de querer ser uma mulher, né? Ou do transgênero, né? Que pode virar transexual se fizer a cirurgia, né? Uhum. Enquanto que falar de homossexualidade é falar de orientação sexual, né? E falar de fisiologia também tem a ver com transexualidade, por exemplo, né? Ou de transgênero, porque você está falando de um cérebro que pode ser feminino num corpo masculino, aquela coisa toda. Uhum. E aí você também pode falar de coisas até mais simples, como o crossdresser, que é a pessoa que só se veste com roupas femininas, mas é um homem completamente, fala como um homem, faz tudo que um homem faz, mas gosta de usar saia e etc, por exemplo, né? Então, assim, existe de tudo. Uhum. Agora, o que a gente tem que pensar em tudo isso? O que é o erro? Qual é o pecado em tudo isso? O pecado é eu me deitar com outro homem ou uma mulher se deitar com outra mulher? É. É só isso? Por que isso é pecado? Então, assim, não é só porque eu deito com outra pessoa do mesmo sexo e toco e tenho a relação sexual que é pecado. Existe toda uma coisa junta disso, né? Todo um contexto. Uhum. Então, o pecado não é só o ato sexual ou homossexual em si. Ele é pecado por quê? Porque ele é contra a natureza, eu não fui feito para isso, né? Eu tenho toda uma estrutura de funcionamento, né, como a gente estava discutindo, que não é isso, não é para isso. Então eu estou agredindo a minha própria natureza, estou agredindo toda a minha forma de ser, minha criação. Eu fui criado para ser outra coisa. Uhum. Quando eu injeto silicone, uso uma roupa super sexy e falo, sou um travesti ou uma travesti, eu também não estou agredindo do mesmo jeito a minha identidade, tudo que Deus me fez para ser? Não estou agredindo da mesma forma a estrutura toda? Se eu, tá, eu vou me manter homem, mas eu vou vestir a roupa de mulher. Eu ainda assim não estou agredindo, né, toda a minha expressão social. Deus me fez me expressar socialmente como homem dentro do que aquela cultura é masculina, né? Uhum. Então, assim, até porque, mas o escocês usa saia, né? No contexto da cultura dele, isso é totalmente masculino, né? Uhum. Então, assim, tudo que vai contra essa expressão natural, toda essa expressão socialmente aceita, né? Tudo que vai contra, eu tenho que investigar, né? Por que eu tenho necessidade disso? Né? Por que eu estou indo contra a correnteza, né, nesse sentido? Por que eu tenho que ir contra a natureza, contra a proposta de Deus para mim? Por quê? E aí a gente vai voltar para a live anterior, né? Sempre existem os porquês, né? Ninguém brota querendo causar ou querendo ser do contra, né? Ou tendo a questão da homossexualidade. Então, claro que o travesti tem um problemão na frente dele, não só porque ele é realmente marginalizado, né? Não sobra nada no mundo social aceitável para ele, ele parte para a prostituição, né? Mas não só por isso, mas porque é algo não aceito por ser agressivo à normalidade, à naturalidade, né? Por mais que possa se tornar comum, nunca vai se tornar natural, né? É eis a questão, né?
A Mirelle, ó, sua esposa, tá querendo colocar lei em você aí, ó. A Mirelle colocou assim. Então, se a cultura local aceita, tá tudo bem? Porque, por exemplo, a nossa cultura tem crescido muito essa coisa de não sem gênero, né? Algumas lojas até estão com essa campanha de que não existe mais ala feminina e nem ala masculina, mas uma ala só onde a pessoa veste aquilo que mais lhe agrada, né? Mais lhe chama atenção. Então, será que a gente está partindo de um ponto que agora a nossa cultura também achará normal essa coisa de que se homens vestirem saia, tá tudo bem, se mulheres vestirem roupa masculina, tá tudo bem? Olha, sabe que aqui, né, em Caraguá, a gente não vê muito essas coisas, né? Mas quando eu estava na Missão Sena fazendo isso, eu peguei um metrô de volta para casa, trem, metrô, sei lá, e eu vi um crossdresser, né? Um cara de batom, roupa feminina, mas conversando como um homem normal, assim, né? Naturalmente, masculino, né? E aí eu fiquei me questionando essas coisas, né? Mas a passagem bíblica que me faz pensar sobre isso é quando Deus vai escolher um rei para Israel, né? E Samuel vai até os filhos de Jessé e não é nenhum deles, é Davi, né? E aí Deus fala aquela frase que para mim é muito importante nesse caso, né? Deus não olha como homem, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Então, assim, o que que isso significa? Como eu tinha dito, né? Pode ser agressivo para a própria comunidade, para a sociedade, e por isso não é normal. Mas se tornar normal para a comunidade, né? Que foi a pergunta agora. Uhum. A gente tem que entender o seguinte: a aparência, tanto faz. Se amanhã virar moda, igual, camisas com gola V eram só femininas. Hoje em dia, todos os homens usam, por exemplo, certo? Calça era uma coisa só de homens, mulheres usam. Então, de fato, muita coisa virou unissex, né, na nossa sociedade atual. Agora, o que incomoda nessas questões de crossdresser, travesti, é que é nítido que isso parte de uma crise interna, né? De uma crise interna de sexualidade, de espiritualidade, de tudo, né? Ninguém deseja ser marginalizado e viver na prostituição como travesti. Então é óbvio que tem alguma coisa muito profunda ali sendo desconstruída que precisa de restauração, né? Ainda que a sociedade, por exemplo, o Brasil aceita a prostituição, né? Se você for para os Estados Unidos, isso é crime. Aqui no Brasil não é crime, né? Fizeram até ser aceito em carteira de trabalho, por exemplo. Então tudo bem. Prostituta? Tudo bem. Não. É nítido que tem alguma coisa complicada na vida daquela mulher, né? No Instagram, o Vida Pura postou hoje uma imagem muito interessante. Era um casal andando pela rua e as vitrines de imagens de mulheres seminuas e no anúncio, ao invés de estar só o nome da menina, né, garota de programa, estava escrito assim, abusada sexualmente aos 5 anos, garota de programa custa tanto. Né, decepcionada com a figura masculina por ter sido violentada e, né, espancada, não sei o quê, garota de programa, R$ 15. Quer dizer, se fosse assim, a gente não procuraria, né? A gente, nossa, que absurdo. Mas de fato é assim, né? Então assim, é aceito. Elas estão ali, elas, né? Mas será, gente, quem conversou com uma prostituta sabe, elas não querem estar ali, certo? E aí, né? Então não é porque a sociedade aceita como comum, que vai virando comum, que é natural, que é o que eu disse antes, né? Então há uma crise profunda ali e precisa ser ajustado, né? Precisa ser investigado e curado mesmo, né? Lá dentro. Eu acho que isso é até um pouco delicado, né? Porque assim, é questionar o porquê eu quero usar uma roupa que está na ala masculina, né? Ou por que eu quero usar uma roupa que está na ala feminina, né? E aí a pessoa pode começar a se questionar quais são os conflitos que ela tem, né? Eu creio que seja isso, mas se daqui a 10, 20 anos for super normal, as crianças que estão nascendo agora, no futuro vão achar normal, né? E a gente que vai penar para entender que isso é cultural da Sim, época, né? Mas, bom, sim. e aí a gente, falando sobre isso, sobre vestimenta, entra aquela polêmica muito grande de meninos usam azul e meninas usam rosa. O senhor acha que existe alguma influência quando a criança ela é introduzida por coisas que não faz parte da identidade dela, por exemplo, menino quando criança não pode brincar de casinha, ou menino quando criança não pode brincar com boneca, porque senão vai se tornar um homossexual. Você acha que isso pode acontecer ou é porque estão ensinando errado as nossas crianças como ver essas coisas? Então, ó.
vamos voltar também para a seguinte fala. A sexualidade é algo construído, certo? Certo. Agora, não é porque ela é construída que eu posso dizer que qualquer construção é válida. E isso tem que ficar claro aqui, né? Até porque foi a última pergunta agora, né? Então, eu posso construir a sexualidade de qualquer forma que tá valendo. Se a minha sociedade aceita, tá valendo, né? Uhum. Quem é o juiz? Qual é a referência? O juiz é Deus. A referência é a palavra dele. Então, assim, vamos pensar um pouquinho nisso. Eu posso construir a sexualidade sobre qualquer parâmetro que eu quiser? Posso. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas eu não devo, nem tudo convém, né? Então, Uhum. assim, o que que a gente tem construído culturalmente como brasileiros na infância, né? Então, a gente dizia para o menino que o lugar dele era com carrinho, com bonecos de guerreiros, porque a ideologia era que o mais másculo possível é aquele que tem posses, é aquele que dirige, é aquele que é militar, né? Esse é um ícone de masculinidade, o militar, aquele que carrega a arma, o poder, né? Enquanto que a mulher é treinada para ser a dona de casa, porque ela tem a boneca, ela tem o fogãozinho, ela ganha a vassourinha e o rodo, né? Uhum. Então é claro que isso expressa nosso machismo, nossa construção sexual, cultural brasileira. É necessário questionar tudo isso? Claro que é, né? Eu não sou o tipo de marido que não varre, que não passa, que não é nada. Eu odeio isso. Pensar nisso é absurdo para mim. Eu acho que Uhum. ser marido é participar de tudo isso ativamente, né? Inclusive assistimos um dia desses um vídeo sobre isso, certo? Do homem falando que a maior responsabilidade do lar é do homem, não da mulher, né? Uhum. Agora, eu posso desconstruir isso nas brincadeiras com os filhos? Claro que posso. Eu posso fazer com que meu filho na brincadeira fique com a filhinha enquanto a mamãe, né, vai fazer a compra e sei lá mais o quê. Agora, é realmente tudo muito delicado. Por quê? Porque as construções sociais, elas vão levar a comportamentos na adolescência e a reações também. Então, e por que que isso é delicado, né? Essa coisa do bullying, do reforçar a sexualidade, é uma longa conversa, vou tentar resumir, né? Tem um Uhum. psicólogo chamado Eric Erickson, que ele fala sobre o desenvolvimento da identidade, principalmente na infância. E ele fala que na adolescência, o reforço dessa construção, principalmente por parte dos grupos de adolescentes. O grupo. Voltou? Então, na adolescência, eu vou ter um reforço, Voltou, voltou. e esse reforço pode Dando ser certo. a favor do que os pais ensinaram ou ir totalmente contra o que os pais ensinaram. Pode ser um choque. Só que ali o adolescente ele vai reconstruir tudo aquilo que ele veio carregando da família. Então, é inevitável um baque às vezes, né, no grupo em que ele vai conviver. Porque se eu crio meu filho como um menino que entende que ele vai passar a roupa, ele vai lavar a louça, ele vai cozinhar, ele vai cuidar do filho dele, ele vai, naturalmente, infelizmente, por causa da sociedade machista em que vivemos, receber um julgamento e um choque dos outros, né? Ele vai receber apelidos e coisas do tipo. Então, assim, desde que eu prepare meu filho para tudo isso, né? E desde que ele entenda que tudo isso é masculinidade também, né? Porque eu acho que a grande questão é essa. O que que eu associo à masculinidade e à feminilidade, né? Eu não vou falar para o meu filho que ele não é nada, ele tem que escolher. E isso tanto faz, né? Se ele vai querer usar a roupa da mamãe ou do papai. E tal. Isso Uhum. é extrapolar totalmente, né, a perspectiva de identidade sexual. Agora que eu tenho que reforçar outro modelo não machista, eu acredito também. Sim. Então, a importância dos pais na construção do indivíduo e da construção da sexualidade do indivíduo é muito importante, né? Muito importante. E mais com exemplo até do que com essas falas, né? Assim, ele vai observando, né? A criança é muito observadora, né? Agora, aí você fala assim, mas por que que geralmente, né, é muito comum meninos homossexuais e até meninas, né, lésbicas,
que são filhas de uma figura masculina totalmente autoritária, um homem macho ao extremo, né? Justamente porque a masculinidade do pai pode ser tão agressiva, tão abusiva, que nem o filho nem a filha querem aquele modelo de homem, né? O menino não quer ser aquele modelo masculino e nem a menina quer ter um modelo daquele. Então ela parte para uma homossexualidade, né? Eu acho que Tem uma pergunta aqui que filhos e aí conhecem o cristianismo. Como fazer, né? Realmente é muito mais complicado nesses casos, né? Porque se a pessoa já tem uma vida a dois, né? É igual quando falavam de poligamia, quando o homem já era casado com duas mulheres, então, e agora? Um dos dois se converte, o outro tem total liberdade de abandonar ou de viver no padrão do que se converteu. Se a escolha for viver no padrão do que se converteu, ele vai ter agora, eles serão amigos e que eles não terão envolvimento sexual, né? Agora, se o outro não quer encarar a vida cristã, ele é livre para terminar o relacionamento, inclusive, né? Voltou. tá. Você não tinha respondido uma pergunta ou você estava terminando a pergunta que eu fiz? Ah, agora Ou ela? eu Oi, vou reiniciar essa live para ver se melhora, tá bom? Vou encerrar essa e fazer outra para ver se melhora, tá bom, gente? tá bom. Reiniciar essa e fazer outra. Aí, duas